Fala galera, como vocês estão? Hoje eu trago para vocês um relato do Reddit de terror sobre uma vizinhança não muito normal. Espero que gostem do vídeo, e antes de começar peço que deixem um like e se inscrevam no canal. Se tiverem algum relato ou recomendações de subreddits, por favor nos contem na aba de comentários. Com tudo isso, vamos para o relato. Não foi simplesmente normal no começo, foi fantástico. Eu soube assim que o ônibus chegou ao bairro, pois passamos por todas as ruas com cafés e ruas tão estreitas que pensei que poderíamos ficar presos. O apartamento que vi era bastante pequeno, mas o suficiente para mim e, o mais importante, barato. Meu local de trabalho ficava a apenas 20 minutos de bicicleta, mas eu nunca iria lá. Tudo parecia certo e assinei imediatamente o contrato. Me mudei uma semana depois. A melhor coisa era que me sentia em casa. Eu recentemente passei por um rompimento difícil e algumas outras coisas. Eu precisava de um novo começo e este era o lugar perfeito para isso. Esta cidade tinha cerca de 1 milhão de habitantes, mas o bairro fazia você se sentir como se estivesse em uma pequena cidade ou vila. Muito rústico e charmoso. E com todos os tipos de tradições peculiares que minha vizinha linda me ensinava. O apartamento veio mobiliado, então só tive que carregar algumas caixas que resolvi fazer por conta própria. Eu sabia que era hora de me tornar independente. Linda me cumprimentou quando entrei e pegou a caixa que eu estava segurando de minhas mãos. Oh, você não precisa fazer isso. Eu sorri para a velha. Bobagem. Somos vizinhos e vizinhos se ajudam. Ainda não estou podre, querida. Oh, não, eu não quis dizer, eu parei e sorri. Se ela quisesse ajudar, eu a deixaria ajudar. Ter um bom relacionamento com seus vizinhos é sempre importante, pois eles podem tornar sua vida um inferno se quiserem. Além disso, ela parou de ajudar depois da primeira caixa. Ela se sentou à mesa da cozinha e me observou carregar o resto. Depois de trazer as caixas da cozinha, fiz um chá para nós. Mover minhas caixas para o segundo andar levou menos de 1 hora, então sentei com ela e conversei um pouco mais. Foi quando ela me contou sobre a primeira coisa que eu tinha que fazer no novo bairro. Tudo bem, escute, querida. Depois de se acomodar um pouco, você pega um galho comprido de uma árvore. Você pode comprá-lo em uma de nossas floriculturas ou pegar um galho caído de uma árvore de verdade. Depois de remover todas as folhas, você escreve seu nome nele e cola o galho na porta. Os vizinhos que quiserem podem escrever cartinhas para você ou colar presentinhos no galho. Eu nunca tinha ouvido falar de nada parecido, mas parecia algo fofo. Depois de andar pelas ruas por um dia, encontrando uma mercearia, uma farmácia e, claro, a floricultura, notei algumas coisas. Por exemplo, muitas das casas tinham pelo menos uma janela com vidro preto. Fazia pouco sentido para mim, por que não simplesmente usar uma cortina? Mas eu perguntaria a Linda sobre isso mais tarde. Todo mundo era incrivelmente amigável. As pessoas acenavam para mim e sorriam assim que me viam. Uma jovem com um menino no braço até veio até mim e perguntou se eu já tinha colocado meu ramo, pois ela tinha um presente para mim. Como você sabe, eu comecei a perguntar e ela imediatamente me interrompeu. Oh, eu sou um amigo de Linda e, bem, a notícia corre rápido aqui. Eu sorri. Bem, não precisa me trazer nada, já me sinto muito bem-vinda, todos são tão legais. Meu nome é Mayra, aliás. Estendi meu braço para apertar sua mão. Eu sei, ela olhou para minha mão aberta por um momento, mas não a pegou. Sabe, temos outro novo vizinho nesta rua. Um jovem cavalheiro chamado Julia. Ela apontou para uma casa velha e estreita à nossa frente com um galho preso à porta. Eu deveria ir, meu outro filho está sozinho em casa. Foi um prazer conhecê-la, Mayra. Bem-vinda, novamente. Resolvi dar uma olhada na filial do novo cara, para ter uma ideia do que me esperava. As pessoas colaram algumas notas nele. Alguns disseram bem-vindo ou bom ter você ouvido, outros eram mais estranhos. Considere-se com sorte. Bem-vindo ao inferno. Peguei alguns dos presentes quando minhas mãos tocaram em algo estranho e viscoso. Quando vi o que era, instintivamente pulei para trás. Um molho. Não sei dizer ser humano ou de um animal, pois nunca tinha visto um fora de um corpo, mas definitivamente parecia real. Não importava o quanto eu esfregasse as mãos nas calças, não conseguia tirar a sensação do olho na minha mão. Foi quando notei um cara me observando de uma janela ao lado da porta. Ele disse algo que não pude ouvir pela janela, mas parecia zangado. Eu me preparei para sair rapidamente quando a porta se abriu. Espere! Quando ele passou pelo galho, ele olhou para ele com desgosto em seu rosto. Você é o Juliano? Perguntei. Ele se aproximou perigosamente.
Não pude deixar de notar que seus olhos tinham a mesma cor marrom que eu tinha acabado de tocar. Você é novo, disse ele. Sim. Olhei em volta e tentei pensar em um motivo para ir embora. Enquanto ele parecia normal, legal até, ele estava me dando uma vibe estranha. Ele se aproximou ainda mais e começou a sussurrar em meu ouvido. É muito tarde para mim, mas você deveria tentar ir embora. Eu dei um passo para trás. Sim, eu estava prestes a fazer isso. Até mais. Não, deixe este bairro. Tente e veja se consegue. A maioria de nós fica presa aqui. Agora eu estava ficando muito nervoso. Ouça, amigo, eu realmente tenho que ir. Você se lembra de sua vida antes de vir para cá? Eu ri. Que tipo de pergunta estranha é essa? Claro, eu me lembro. Isso é bom. Eu acho. Ele tirou um maço de cigarros do bolso de trás e me ofereceu um. Eu balancei minha cabeça. Pelas coisas que ele dizia, parecia que estava com medo de alguma coisa, mas ele falava de uma maneira tão calma. Você vê a janela acima da minha aqui? Com a tinta preta? Eles têm alguém preso lá dentro. Ele chora a noite toda. Outro dia eu subi para verificar as pessoas lá. Eu realmente não deveria ter feito isso. Por quê? Agora eu estava realmente perguntando por curiosidade. É difícil explicar para pessoas normais. Eles são humanos quebrados, ou algo assim. Ele estava falando como um louco, mas o estranho é que ele parecia realmente genuíno. Talvez um pouco traumatizado. Ok, escute, eu estava falando com uma voz muito alta agora e as pessoas começaram a olhar para fora de suas janelas. Não, você escuta, Julia me interrompeu novamente. Existe um sótão em sua casa? Ou um porão? Se houver, você pode querer dar uma olhada. Ou não. Talvez seja melhor continuar delirando, torna as coisas mais fáceis. Eu tinha acabado de me mudar para cá e já havia conhecido 3 vizinhos excêntricos. Ainda assim, nada poderia ter me preparado para o que eu estava prestes a descobrir. Na tarde seguinte, desci ao porão de minha casa. A porta estava trancada, mas uma das minhas chaves se encaixava na fechadura, o que me tranquilizou um pouco. Não poderia haver nada tão ruim esperando por mim se eu pudesse descer lá. Na realidade, porém, foi absolutamente horrível. Linda simplesmente não se importava se eu visse. Quando abri a porta, olhei para a escuridão, mas rapidamente encontrei um interruptor de luz no topo da escada. Ainda assim, a luz era bastante fraca e meus olhos demoraram um pouco para se acostumar com a luz. O porão era uma sala surpreendentemente grande. 2 vezes o tamanho do meu apartamento. E cheio de pelo menos uma dúzia de geladeiras. Aqueles grandes que você vê no supermercado com tampos de vidro. E dentro deles havia órgãos. Quase desejei que fosse sobre tráfico de órgãos, mas ficou muito pior. Eu andei até um deles e o inspecionei. Havia um coração dentro do qual eu juro que batia. E sim, eu percebo que isso é impossível. Mas isso nem é a pior parte. O coração tinha todas essas protuberâncias de carne, algumas pequenas e outras muito grandes. Meu estômago começou a revirar e meu cérebro estava gritando para dar o fora quando ouvi alguém descendo as escadas. Nem todo mundo vem morar aqui, alguns vêm para morrer, ouvi Linda dizer. Ela riu quando viu meu rosto assustado. Oh, não você querida. Você pertence aqui. Eu estava congelando e suando ao mesmo tempo. O que são, eu não entendo. Por que eles estão crescendo? Bem, os humanos às vezes morrem e quando ainda estão frescos, tiramos o que pudermos deles. Podemos fazer novos com as partes individuais. Ela sorriu como uma criança orgulhosa. Novos? Novos humanos. Meu estômago não parava de revirar, eu não seria capaz de mantê-lo por muito tempo, mas também não queria vomitar na sala de órgãos em crescimento. Eu tive que desviar o olhar. Mas como? Ela franziu a testa. Existem muitas maneiras diferentes de criar um ser humano, nem tudo é sexo ou ciência. Garantimos que todas as condições estejam corretas e então oramos. Fazemos do nosso jeito, do jeito que fomos ensinados. Engoli. Ensinado por quem? Ela revirou os olhos como se eu tivesse acabado de fazer a mais estúpida das perguntas. Aquele que cuida de todos nós. Ele é nosso líder e o líder de muitas outras comunidades. Não se preocupe, você o conhecerá em breve. Essa é a última coisa que eu queria. Isso era total e absolutamente absurdo, mas ela parecia tão certa.
Esta mulher era louca, ela provavelmente matou pessoas e experimentou seus órgãos. Claro, nenhum humano cresceu a partir disso. Eu sabia que precisava sair daqui, mas não podia deixá-la ver como eu estava assustado, então continuei fazendo perguntas. Mas como isso faz sentido? Você mata uma pessoa e faz uma nova com ela? Por que não usar pessoas existentes e... Dessa forma, podemos fazer mais. Um cérebro cria um novo. Um coração cria um novo. E assim por diante. Quanto mais substância tivermos, mais criaturas diferentes poderemos criar. Todas elas servem a propósitos diferentes. Você vê isso por seus olhares. Alguns se parecem com você e eu, outros são muito mais estranhos. Normalmente, aquele feito de corações ou fígados, não me pergunte por quê. Mas não se preocupe, nós os mantemos escondidos. Ela deu de ombros. De qualquer forma, você não precisa saber todos os detalhes. Sabe, quase sinto que você está me usando. Pressionando informações de mim porque você sabe que estou sozinho e gosto de conversar. É muito atrevido e manipulador, não gosto nem um pouco disso. Ser usado. Não. Estou apenas curioso, só isso. Acredito que você é uma parte muito importante desta comunidade. Claro que estou, ela desviou o olhar, mas eu poderia dizer que ela estava um pouco lisonjeada. Você sabe que não precisa fingir ser todo-poderoso só porque esqueceu. Esqueceu o quê? Linda sorriu. Que você veio à vida aqui, cresceu de um cérebro magnífico. Um que nosso próprio líder nos trouxe. Você é uma de nossas cópias mais excelentes, Mayra. E estamos tão felizes que você encontrou o caminho de casa. Eu fiquei em silêncio. Você pode ir agora, garota. Eu posso dizer que você é muito princesa para ajudar no meu trabalho. Eu não precisava ouvir mais. Subi as escadas e passei pela porta. Assim que saí, comecei a correr. Fora do bairro, pensei, mas nem tentei. Em vez disso, acabei na porta de Júlia. Ele viu o olhar no meu rosto e soube imediatamente. Você não pode sair. Não enquanto eles não quiserem que você vá. Sim, descobri isso. Mordi o lábio e olhei em volta. Eu quase não ousei dizer as próximas palavras. É estranho que eu não me sinta mal com isso? Quero dizer, continuei tentando sair, mas quando não consegui, não fiquei realmente desapontado. É como se eu pertencesse. Eu sei, ele me interrompeu. Eu me sinto da mesma forma.